Está no ar o jornal Dia a Dia, pela rede Altiora de televisão. Assista pela NET, canal 12, com transmissão para Bragança Paulista e Atibaia, pelo canal digital 39 e também pelas redes sociais da Atibaia TV. Rede Altiora. Sonhe mais alto com a gente. Olá, começa agora mais uma edição do Jornal Dia a Dia, trazendo as principais notícias da região Bragantina, te deixando muito bem informado. Hoje é segunda-feira, dia 10 de março, e agora você confere os destaques desta edição. Atibaia realiza a vacinação contra a febre amarela após confirmação do primeiro caso da doença na cidade. De olho no que rolou no mundo do esporte no fim de semana. ProUni, data para entrega de documentação entra na reta final. Tudo isso e muito mais agora no Dia a Dia. Os pré-selecionados na segunda chamada do programa Universidade para Todos, o ProUni, tem até a próxima semana para entregar todos os documentos. Termina em 7 dias o prazo para entrega de documentos do programa Universidade para Todos, o ProUni. De acordo com o governo, são mais de 86 mil pré-selecionados em todo o território brasileiro. Essa é a segunda chamada, referente ao primeiro semestre de 2025, e os candidatos têm até o dia 17 de março, ou seja, na próxima segunda-feira, para concluir a entrega da documentação. O ProUni oferece bolsas integrais e parciais sobre o valor da mensalidade de curso em instituições privadas de educação superior. Em 2025, o programa completa 20 anos de existência. Segundo dados divulgados pelo Ministério de Educação, o MEC, mais de 3,4 milhões de estudantes foram beneficiados entre 2025 e 2024. Neste ano, foram ofertadas 338.444 bolsas em 403 cursos de 1.031 instituições privadas por todo o país. Dessas bolsas, 203.539 são integrais, ou seja, 100%, e 134.905 parciais, com um total de quase 1,5 milhões de inscrições no primeiro semestre. Lembrando que os pré-selecionados na segunda lista devem levar a documentação completa no momento da matrícula na instituição de educação superior. E o mosquito Aedes aegypti é transmissor de diversas doenças, não somente da febre amarela, mas também da dengue e da chikungunya. Então, já passou da hora do Poder Executivo prestar mais atenção nos bairros da cidade, onde tem grande potencial de foco do mosquito. Enquanto os casos de dengue, zika e chikungunya seguem em alta, a população se depara com um cenário preocupante. Focos do mosquito Aedes aegypti espalhados pela cidade de Atibaia, muitas vezes em locais onde a ação do poder público poderia fazer a diferença. Durante a terceira semana de fevereiro, o governo do estado de São Paulo decretou situação de emergência para os casos de dengue em todo o estado. Mesmo após o anúncio, Atibaia encontra-se no cenário de abandono, tendo um complexo esportivo como grande potencial de criadouro do mosquito. Os complexos Centro de Esportes e Cultura Prefeito Omair Zimbag e o Centro Esportivo Reinaldo Vasconcelos Veiga, localizado na Rua Buenos Aires, no Jardim Cerejeiras, está sob responsabilidade do Instituto Daniel Dias. No entanto, questionamos o Executivo porque não há fiscalização efetiva da Prefeitura para que manutenções regulares sejam realizadas no local. Em nota, a Prefeitura respondeu, abre aspas, a Secretaria de Esporte recebeu a informação de que há previsão de realização dos serviços de manutenção do equipamento nos próximos dias, fecha aspas. Sem uma data prevista anunciada, a população segue desamparada, tendo em vista que a falta de manutenção urbana eficiente e contínua
por parte do Executivo Municipal acaba por transferir à população a responsabilidade de combater o mosquito, enquanto problemas estruturais são negligenciados. Bom, não adianta falar que acabou de entrar no governo, que ainda está vendo o que está acontecendo, porque tem coisas que não tem como esperar. A questão de manutenção dos próprios municipais, principalmente com relação à proliferação do mosquito da dengue, não tem como deixar para depois. Todos os munícipes têm que fazer sua parte. A prefeitura, mais ainda, ela tem que dar o exemplo do que deve ser feito. Ainda falando de saúde, porque o assunto deixou todos em alerta na cidade de Atibaia. Na última semana, o município foi classificado como área afetada, após a confirmação do primeiro caso de febre amarela. De acordo com a Secretaria de Saúde da cidade, não foi confirmado em humano, mas sim em um primata. Por este motivo, a cidade teve esta classificação. A Secretaria de Saúde de Atibaia divulgou na última semana a confirmação do primeiro caso de febre amarela em um animal. Conforme divulgado, o animal diagnosticado com a doença é um primata. A espécie do macaco não foi divulgado na nota da prefeitura e nem se o primata foi capturado vivo ou sem vida. Somente foi informado que a região onde o animal foi localizado fica próximo ao Jardim Brugotá. Diante da situação em que o município foi classificado como área afetada, a prefeitura realizou no sábado mutirão de vacinação no bairro. Equipes da Secretaria de Saúde realizou busca ativa de pessoas que residem no Jardim Brugotá, mas que não receberam a dose do imunizante. Bom, lembrando que o macaco, o primata, não é transmissor da doença. Quem é o transmissor da doença é o mosquito. O macaco, ele acaba servindo como sentinela, pois como ele vive no ambiente natural, ele está mais sujeito à picada do mosquito. O mosquito pica o macaco, assim como pica o humano, e se ele estiver infectado, passa a doença para o primata ou para o humano. Não adianta culpar os macaquinhos, hein? Vamos ficar de olho. Vamos agora para um breve intervalo comercial, já voltamos com mais notícias. Bom, e ainda para falar sobre este assunto, febre amarela, dengue, chikungunya, mosquito, falta de manutenção e muito mais, estamos com a repórter Gabriela Ianelli, que vai nos atualizar como foi esse final de semana de vacinação lá no Jardim Brugotá. Tá na escuta aí, Gabriela? Bom dia, Cacá. Bom dia a todos que estão aqui ao vivo no jornal. Bom, é isso mesmo. A doença é causada pelo vírus e não pelos macaquinhos. São mosquitos que são infectados, que transmitem a doença. Existem dois ciclos. O ciclo urbano, que corre a partir dos vetores Aedes aegypti infectado, e o ciclo silvestre, que são mosquitos com hábitos predominantes silvestres, sendo os gêneros Hermagogos e Sabetes. Nesse ciclo, os primatas não humanos são considerados os principais hospedeiros, amplificadores do vírus e são vítimas da doença. A Prefeitura de Atibaia não divulga ainda como foi a vacinação deste último sábado, mas já entramos em contato e estamos aguardando o retorno da Prefeitura. Volto com você, Cacá.
Realmente é um problema bastante sério, Atibaia precisa estar atenta para que os casos não explodam e aí sim todo o sistema de saúde comece a ficar colapsado. A gente pede a toda a população que tome as providências, mas vamos ter que cobrar do poder público municipal, do poder executivo, para que ações efetivas sejam realizadas. Gabi, onde exatamente você está neste momento e como está a situação por aí? O bairro, o local onde você está com boa manutenção ou podem ter focos de criadouros aí do mosquito? Então, Cacá, eu tô aqui no Jardim do Lago, aqui em Jardim do Lago de Atibaia. Eu vou pegar a câmera aqui para mostrar um pouco como tá, para vocês terem uma noção. Calma aí, só um minutinho. Porque a situação aqui tá bem feia, bem precária, assim. Dá para ver como tá, ó. Sujo, precisando de poda, né, ó. Eu tô próxima a um local onde as crianças podem brincar, né, ó. Você pode perceber um balanço aqui, ali uma quadrinha. E a situação tá precária, Cacá. Volto com você. Tá numa praça na região central da cidade, bem ao lado ali da Lucas Nogueira Garcês, na praça ali no Jardim do Lago, onde a gente tem todo um complexo ali para prática esportiva. Com esse calor, com certeza o local esteve bastante frequentado durante o final de semana e dá para ver a situação que ele se encontra. Ali, além do playground estar cheio de mato, também o lago está todo assoreado com muito mato. Então, local propício onde qualquer cumbuquinha, qualquer recipiente pode ali estar virando um criadouro para o mosquito. Não dá para aceitar esse tipo de situação. Já estamos começando o terceiro mês do governo. Este período é o período crítico para a proliferação do mosquito e o poder público não está fazendo a devida manutenção. Não adianta ficar pintando sarjeta se o mato está crescendo a solto. Esse final de semana também passamos ali pela região ali do acesso ao Caetetuba, aos Cerejeiras ali, e próximo ali ao trenzinho, né, a estação Atibaia, dá para perceber a altura que o mato se encontra ali. O mato está invadindo a Avenida Jerônimo de Camargo com mais de 2 metros de altura numa região extremamente populosa ao lado do rio. Gabi, o que a população será que tem que fazer para que a prefeitura tenha mais efetividade na manutenção? Eu não sei se perdemos o link com a Gabi. Bom, eu acho que a Gabi já não está mais no ar, mas de qualquer forma, então, a população tem que cobrar. A população vá para as redes sociais, vá para os locais onde possa, reuniões da Câmara dos Vereadores para cobrar. A Gabi está de volta? Gabi, tem algum morador aí próximo aí de você, alguém que possa estar conversando com a gente sobre essa questão da manutenção da prefeitura? Cacá, aqui não tem ninguém por perto. Tem muita gente correndo, mas está bem lá para frente. Mas a situação aqui está bem precária. Você vê que o mato, ele foi cortado já faz pouco tempo, mas já está crescendo, né? Porque, querendo ou não, chove e o mato cresce. Então, a prefeitura precisa observar e olhar com atenção para a cidade, com carinho, né? Porque a cidade precisa ser cuidada. Os municípios precisam disso, né? Sem sombra de dúvida, Gabi. Essa região aí pode até ser que a prefeitura alegue, não, mas já foi feita manutenção no local. Porém, a manutenção precisa ser muito mais constante. Tem locais que não adianta. Mês após mês tem que ser feito manutenção e a vistoria tem que ser constante. Tanto pelo poder público, também pela população, hein? Se a população encontrar algum foco, algum ponto ali onde pode estar se tornando foco para criadouro do mosquito, tem que entrar em contato, seja com a imprensa, seja com a Câmara dos Vereadores, seja com a ouvidoria da Prefeitura Municipal e abrir ali uma reclamação de tudo que está vendo. Gabi, obrigado aí pela participação e bom retorno aqui para os estudos. Bom, agora a gente vai falar sobre... Não, a gente vai para um breve comercial e já voltamos com mais notícias.
E o presidente Lula sancionou no último dia 15 de janeiro a lei que estabelece a proibição em todas as turmas de educação básica, ou seja, educação infantil, ensino fundamental e ensino médio. Entrevistamos professores, alunos e diretor pedagógico da Escola Internacional Preparando Gerações para entender como a lei será aplicada. Sancionada pelo presidente Lula no dia 15 de janeiro, a lei que proíbe o uso de celulares em todas as turmas da educação básica já está em vigor, trazendo desafios e mudanças para alunos, professores e gestores escolares. Mas como as escolas estão lidando com essa proibição? O professor Nicolau, que leciona matemática no ensino médio, afirma que a proibição trouxe uma melhora significativa na atenção dos alunos. Na verdade, estão mais concentrados e menos agitados, por incrível que pareça. Essa é a percepção que eu tenho. É claro que isso é uma coisa muito recente, né? Mas, diferente do que eu imaginava, tem funcionado muito bem e com um resultado bastante positivo. Para o professor de Química, o Marcos, a medida devolveu o protagonismo da aula. Ficou muito claro dentro das salas de aula que o professor volta a ter o protagonismo, né? Porque antes os celulares eram os protagonistas, agora a aula e o professor voltam a tomar essa posição. Então a concentração dos alunos aumentou bastante, o feedback deles, o aproveitamento deles, né? Quando a gente faz a retomada numa próxima aula, a gente percebe que eles estavam muito mais antenados no que foi falado do que anteriormente. Está um pouco melhor, sim, por causa que antes eu ficava me preocupando, o que eu vou fazer agora? Depois que acabar as aulas, eu vou pegar meu celular, vou fazer o quê? Entendeu? Eu ficava pensando no depois. Mas agora eu tô mais de boa. Eu não levo mais o celular para a escola, né? Então, tá de boa. E agora você tem que prestar atenção 100% na aula, certo? Sim, tem que prestar 100% na aula. De acordo com um levantamento do Programa Internacional de Avaliação de Estudantes, alunos que passaram mais de 5 horas diárias conectados tiveram, em média, 49 pontos a menos em matemática do que aqueles que utilizaram dispositivos por até 1 hora. No Brasil, 80% dos estudantes relataram distrações constantes em sala de aula devido ao uso de celulares. Para o professor de Química, o nível de perguntas em sala de aula aumentou e também melhorou. Agora os alunos participam mais, estão mais presentes em sala de aula, então o foco do celular saiu totalmente, né? E volta o foco para a aula, então o número de perguntas que atraem mais atenção até dos outros colegas, então aumentou bastante, sim. A resposta da sala é muito positiva, então a aula flui melhor e é claro que fluindo melhor, né, a gente tem melhores resultados. Segundo o diretor pedagógico Augusto, a escola já planejava cortar o uso dos aparelhos celulares e a lei só ajudou na implementação. Desde do ano passado, nós iniciamos já um processo de análise das famílias, do que as famílias estavam pensando sobre isso, porque já era claro a necessidade da proibição dos celulares nas escolas, porque isso causava um grande dano. Para amenizar o impacto para os alunos, a escola pensou além e implementou jogos e distrações nos intervalos. Não foi simplesmente proibir o celular por proibir. Nós implementamos diversas modalidades aí de jogos, de distrações que os alunos pudessem fazer e realizar nas horas do intervalo, nos momentos de distração. Então, nós deixamos uma estante cheia de jogos, onde o aluno ele pega o jogo que ele quer, no momento que ele quer, ele joga lá com os seus amigos. Realmente está nos trazendo uma tranquilidade nessa dependência, né, do que o aluno, antes dele sentir alguma coisa, que está sentindo a falta do celular, ele tem esses jogos para ele poder ali se distrair. Os alunos também sentem os efeitos da proibição. Alguns relatam dificuldades em se adaptar,
principalmente na comunicação. Eu acho que, eu demorei um pouquinho para meio que acostumar por conta que quando a gente sai, às vezes eu saio a pé e aí eu vou avisar minha mãe, a gente fica, eu quero pegar o celular e não pode pegar o celular. Mas eu acho que, com o tempo acostuma. Eu acho meio ruim por causa da comunicação mesmo com os pais, essas coisas aí. Mas não me afetou muito também. Gostar é uma palavra muito forte, né? Mas eu acho que eu não importei tanto. Achei que eu ia ligar mais, achei que eu ia ficar, me importar mais. Mas acho que no fim eu não liguei tanto assim. A medida ainda está em fase de adaptação, mas as primeiras avaliações indicam que a proibição pode contribuir para uma melhora significativa no desempenho acadêmico e na interação entre os alunos. Ao invés de olhar para o colega que está do lado, ele olhava para o celular e ia lá no WhatsApp ou qualquer outra plataforma, qualquer outra app, ele procurava para fazer essa troca de informação. Agora ele usa o colega da sala, ele usa o professor. Então, essa relação interpessoal também tem melhorado bastante, de forma positiva, não só de conversas paralelas, mas conversas que sejam úteis. O nível até de estresse e de ansiedade diminui, porque uma vez que aquilo não é possível naquele momento, então o nível de concentração é muito maior. Mas uma vez que agora não estou mais competindo com essa situação, ele olha para a lousa e percebe que a matemática não era tão ruim assim. Educadores buscam novos métodos para manter as aulas dinâmicas e engajadas, sem o uso de celulares. Bom, não há dúvida, de que o celular é uma ferramenta útil, sem dúvida nenhuma. Porém, tem que ser usada com moderação e sabedoria. Principalmente nessa fase aí, é muito importante o convívio social e, mais, prestar atenção ao que está sendo oferecido na sala de aula, que é um futuro mais promissor para todos. Então, a gente torce para que todos aí percam o vício, pelo menos nesse momento aí que a concentração deve vir acima de tudo. E aqui vai uma dica de oficina gratuita oferecida pela Prefeitura de Atibaia. O Núcleo de Inclusão Produtiva está com inscrições abertas para a oficina Faça Digital, Fotos e Vídeos para Negócios. O curso Faça Digital Fotos e Vídeos para Negócios é voltado para munícipes em situação de vulnerabilidade social, preferencialmente inscritas no Cadastro Único a partir de 18 anos e residentes em Atibaia. As vagas são limitadas e os interessados poderão se inscrever pelo QR Code aqui na tela ou presencialmente no Núcleo de Inclusão Produtiva, localizado na Rua Gonçalves Dias, número 265, no Jardim Cerejeiras. As aulas são gratuitas e serão realizadas no dia 25 de março, numa quarta-feira, das 8 às 12 horas, lá no Núcleo de Inclusão Produtiva. Mais informações pelo telefone 11 974 43 8930. E na próxima quarta-feira, acontece mais uma edição da Feira de Adoção de Cães e Gatos aqui em Atibaia. Nesta quarta, acontece mais uma edição da Feira de Adoção de Cães e Gatos em Atibaia. A Feira de Adoção será realizada das 9 às 15 horas na sede da Defesa Animal, localizada na Rua João Losaço, número 455, no Jardim Morumbi. Para adotar é muito simples, basta levar no momento da adoção RG ou CNH e comprovante de endereço atualizado. Todas as ações são realizadas de forma responsável pela Prefeitura de Atibaia. Ao adotar, os futuros papais assinam um termo de compromisso de cuidado com o pet. Os filhotes disponíveis para a adoção já estão vacinados e vermifugados e contam com a castração gratuita garantida pela Prefeitura. Quando o animal atingir a idade adequada para o procedimento cirúrgico, o tutor deve entrar em contato com o Departamento de Defesa Animal e agendar a castração. A cirurgia inclui a implementação de um microchip com os dados de identificação do tutor,
Assim, caso o animal se perca, será possível identificar o responsável. Mais informações ou dúvidas pelos telefones 11 4413 6996 e também 4413 3723 e também pelo telefone WhatsApp 11 94999 0019. Bom, e acontece na próxima quarta-feira também. Não, perdão, essa foi a notícia de adoção de cães e gatos. Vamos falar da campanha de castração que acontece em Bragança Paulista e está com 200 vagas disponíveis para a próxima edição. Para participar, basta assistir aí nossa matéria e ver como. A campanha de castração e microchipagem de cães e gatos acontece na próxima semana, nos dias 17 e 18 de março, no Posto de Monta. Serão oferecidas 200 vagas, sendo 100 vagas para segunda-feira, dia 17, e 100 vagas para terça-feira, dia 18. Serão realizados procedimentos cirúrgicos de esterilização e identificação eletrônica por meio de microchipagem em animais de pequeno porte, cães e gatos, no Centro Castra Móvel. O cadastro para vagas deve ser feito online pelo formulário disponível no site da Prefeitura de Bragança Paulista, braganca.sp.gov.br. Para mais informações, entre em contato com a Divisão de Bem-Estar Animal pelo telefone 11 4034 6780 ou com a Secretaria de Meio Ambiente pelo telefone 11 4033 1870. E um homem procurado pela justiça pelo crime de homicídio foi preso durante a operação de carnaval em Bom Jesus, Perdões. A ação aconteceu na última terça-feira, durante um patrulhamento da Polícia Militar no centro da cidade, quando abordou um indivíduo de 27 anos. Durante a busca pessoal, nada de ilícito foi encontrado, mas, ao consultar o sistema do Copom, foi constatado o mandado de prisão por homicídio em aberto. Diante dos fatos, os policiais deram voz de prisão ao indivíduo, que foi conduzido ao plantão policial de Atibaia, onde permaneceu à disposição da Justiça. E olha só essa notícia, hein? Ela até parece piada. Um homem, minutos após deixar a delegacia, foi preso por tentar furtar uma motocicleta em Bragança Paulista. O caso aconteceu na madrugada de quarta-feira, dia 5. O suspeito, de 31 anos, tentou furtar uma motocicleta no Posto Europa, localizado na Avenida dos Imigrantes. Ele acionou o motor da moto e tentou sair com o veículo, porém o proprietário percebeu a ação a tempo e conseguiu impedir o furto. A polícia militar foi acionada e prendeu o indivíduo em flagrante. Ainda segundo o boletim de ocorrência, o suspeito havia deixado a delegacia apenas 20 minutos antes, após ser investigado por descumprimento de uma medida protetiva. Ele foi encaminhado ao plantão central da Polícia Civil, autuado por tentativa de furto de veículo e apresentado em audiência de custódia.
A primeira frente fria de março avança pela região sudeste, mas as temperaturas nesta segunda-feira ainda registram números altos na região Bragantina. Em Atibaia, Bragança Paulista e Bom Jesus dos Perdões são registrados 30 graus com mínima de 18 graus. Piracaia e Nazaré Paulista registram hoje 29 graus com mínima de 19 graus. Pancadas de chuva podem atingir a região no fim da tarde e no início da noite. O Sistema Cantareira registrou nesta segunda-feira um índice de 59,4% de sua capacidade total. Bom, frente fria não deu para ver nada ainda, né? Mas vamos dar uma olhadinha como está o tempo agora aqui em Atibaia com a nossa câmera exclusiva mostrando a cidade. Vamos então aí à região da Pedra Grande, onde vocês podem observar logo à esquerda aí tem uma área verde, exatamente onde Gabriela Iannelli estava, que é o Jardim do Lago, uma região muito próxima da Lucas Nogueira Garcês e também um local muito gostoso para poder passear com as crianças, onde é inadmissível aquela situação de abandono, como vimos agora há pouco. Então, aí, exatamente nesse cinturão verde, no canto esquerdo da imagem, onde estava a Gabriela Iannelli, que é a região do Jardim do Lago. Tempo em Atibaia, com um pouco de nebulosidade agora pela manhã, mas o dia, com toda certeza, vai ser quente, como tem sido já nos últimos dias. E agora, pedir para o pessoal voltar aqui, pronto. Pedir agora, vamos saber agora como foi a rodada do Campeonato Paulista, o Paulistão 2025. Quem fala para a gente o que tudo aconteceu foi Gabriela Iannelli. Horas após o Brasil fazer história no Oscar com a conquista de uma estatueta pelo filme Ainda Estou Aqui, na categoria de melhor filme internacional, a ginasta Rebeca Andrade foi indicada para concorrer a outro Oscar, o do esporte, o Prêmio Laureus. Na última segunda-feira, os organizadores do prêmio mais prestigioso do esporte anunciaram os concorrentes da edição de 2025 da premiação, na qual a campeã olímpica brasileira de 25 anos foi indicada à categoria de retorno do ano. Rebeca, com um histórico de lesões no ligamento cruzado anterior, sofreu vários contratempos em sua carreira, forçando-a a pensar até em desistir da ginástica. A brilhante brasileira havia conquistado uma medalha de ouro e prata nos Jogos Olímpicos de Tóquio em 2021, mas mal competiu em 2024 e havia preocupações se ela chegaria a Paris nos Jogos Olímpicos. Após a sua resiliência e determinação, ela conseguiu ouro no solo, prata no individual geral e salto e bronze no evento por equipes, tendo conquistado um total de 6 medalhas olímpicas e 9 no Campeonato Mundial. Ela é a ginasta brasileira e latino-americana mais condecorada de todas. Os vencedores da edição 2025 do Prêmio Laureus serão anunciados no dia 21 de abril, durante uma cerimônia que será realizada em Madrid, na Espanha. Os vencedores serão escolhidos por 69 lendas esportivas que fazem parte da Academia de Esportes Laureus World. O brasileiro João Fonseca jogou na última quinta-feira em sua estreia no Indian Wells. E o que chamou a atenção foi a dedicação do jogador após a partida. O atleta voltou à quadra para treinar mais 20 minutos após a sua estreia na competição. Ele se destaca pelo seu preparo físico impressionante, ao se exercitar logo depois da difícil partida
contra Jacob Furley, do Reino Unido. João Fonseca é um jogador diferenciado, que tem um futuro brilhante pela frente. O lutador Marcos Rogério de Lima, mais conhecido como Pezão, que disputa o peso pesado do UFC, foi suspenso por 1 ano por testar positivo em exame antidoping. Segundo a Combat Sports Antidoping, agência de testes de drogas do Ultimate, o brasileiro testou positivo para anastrozol, uma substância proibida em todos os momentos, na classe de hormônios e moduladores metabólicos na lista de substâncias proibidas do UFC. O teste positivo aconteceu fora de competição, no dia 13 de janeiro. Pezão só poderá voltar a competir novamente em 24 de janeiro de 2026. A agência antidoping acabou aplicando uma suspensão de 6 meses para o brasileiro, mas como é sua segunda infração, a pena foi dobrada para 1 ano. E quem está com a gente aqui já saiu lá do Jardim do Lago, é Gabriela Iannelli. Gabriela veio rapidinho. Boa tarde, bom dia no caso. Bom dia ainda, Gabi. O que aconteceu? Fala rapidinho aí a questão do Corinthians e Santos. Pois é, gente, ontem o Corinthians jogou contra o Santos em casa, um jogo que foi muito bom para o Corinthians, porque conseguiu avançar para a final do Campeonato Paulista. O Corinthians fez gol aos 2 minutos com o Yuri Alberto e depois conseguiu reverter o cenário com 2-1 para o Corinthians. O Corinthians conseguiu passar para a final. Hoje temos São Paulo e Palmeiras lá no Allianz Parque. Vamos ver quem vai enfrentar o Corinthians agora pelo Campeonato Paulista. Bom, não preciso nem perguntar para quem que a Gabi vai torcer, São Paulo contra Palmeiras, mas o destaque, mais uma vez, que a gente sempre fala negativamente, foi ele, Neymar, que ficou o jogo inteiro no banco, deixou o Santos na mão num momento extremamente importante. Dizem que para poupá-lo do jogo da seleção brasileira, para ele estar tudo ok na seleção brasileira, que na minha opinião, deveria nem estar lá. Mas, Gabi, obrigado aí pela participação rapidinha. A gente vai ficando por aqui, agradecendo sua companhia, sua presença no Jornal Dia a Dia. Te convidamos a seguir na programação da Rede Altiora Televisão. Um abraço a todos e até amanhã, se Deus quiser.